O primeiro dos irmãos para aproximar o Senhor Jesus, amém? Amém. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia comigo. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo Viverá pela fé. A primeira vez que essa expressão foi utilizada na Bíblia foi no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no seu versículo 4. Isso era em torno de 713 a.C. O tempo não era bom para Israel. Eles não havia providência, os tempos eram incertos, o futuro era incerto. O apóstolo Paulo, já no ano 57 depois de Cristo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, replica esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo, dizendo que o justo viverá pela fé. Agora, já no ano de 1517, em torno disso, no século XVI, a idolatria tomava conta da Alemanha e do restante do mundo. Era-se celebrado culto em latim para que a palavra não se chegasse até as pessoas mais necessitadas. Era ainda se cobrada indulgências, um tipo de favor, um valor que você pagava para você obter perdão de pecados presentes e futuros. Martinho Lutero, incomodado com essa situação, ele lendo esse versículo, ele chegou à conclusão: o justo viverá pela fé. Não é pelas indulgências, não é pelas obras da minha lei, não é por aquilo que eu faço, é pelas obras, é pela justificação, pela fé. Quando ele entendeu isso, ele começou a se movimentar, como já foi falado. Esse homem que John Hus profetizou que seria o Sisley, que viria 100 anos após a morte dele, ele agora se levanta como homem de Deus e institui a reforma protestante, e hoje nós estamos aqui como fruto desta reforma para agradecer a Deus, porque se estamos aqui é porque Jesus Cristo fez uma promessa para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas porque também Martinho Lutero se levantou como um homem de Deus e fez aquilo que era para ele fazer. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre a reforma protestante e o que veio como fruto disso, que é as 5 solas. As 5 solas era como se fosse o resumo de todas as 95 teses que Martinho Lutero Pindura coloca ali na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Essas 95 teses se resumiram de forma latinizada. A primeira sola se chama sola fide. Esse ensinamento mostrava que a justificação era alcançada unicamente e exclusivamente pela fé. Não haveria nenhuma obra que ele poderia fazer. E olha que Martinho Lutero tentou fazer obra. Já cansado do seu pecado, ele se martirizava, ele cumpria a penitência, mas ele nunca tinha visto, nunca alcançava a expulsão do seu pecado. Ele pensava: o que é que está acontecendo? Eu faço as penitências, guardo a palavra, faço o que o Papa me manda, mas eu ainda me acho, me sinto, me considero um pecador. Mas quando ele se deu de encontro com esse livro, dizendo que o justo viverá pela fé, ele entendeu que não era aquilo que ele fazia, era aquilo que Jesus fez por ele. Amém. Então, se é pela fé, é preciso entender que o apóstolo Paulo falou para os romanos que pelas obras da lei ninguém alcança a justificação. Para os Gálatas, ele disse que a justificação não é alcançada pelas obras da carne. E já aqui nesse versículo ele diz que a justificação não é alcançada por um mérito próprio, é pela fé. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Charles Haddon Spurgeon diz que é mais fácil atravessar o Oceano Atlântico num barco de papel do que alcançar o céu com boas obras. Não é aquilo que eu faço, é a fé, é a crer. E isso é a sola fide. Somente a fé nos basta. Somente a fé nos basta. A segunda sola é sola gratia. Significa salvação vem pela graça. Significa favor imerecido. Não há nada que o pecador faça que o coloque em situação de merecimento. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pelo dom de Deus. A salvação é pela graça de Deus. Se nós estamos aqui, é pela graça de Deus. Se você está em pé, é pela graça de Deus. Não era para você estar aqui, mas pela graça de Deus que te sustenta, é que você chegou aqui. Então, quando Jesus disse para Paulo:
alcançou e me salvou. Uma salvação que eu tanto necessitava e que pelas minhas obras eu não alcancei. Mas Jesus, pela graça que Ele me deu, pela graça que Ele expressou na cruz, hoje nós somos salvos pela graça. Amém. Glória a Deus. A terceira sola é a solos Christus. Significa que é o ensino que há um único mediador entre Deus e o homem, desobrigando a necessidade de recorrer vez após vez ao Papa, vez após vez ao Texel, que era quem cobrava as indulgências. Com esse ensino, Martinho Lutero queria deixar explicitado que era apenas um único mediador, ainda replicando a palavra do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, dizendo: porque há um só Deus e um só mediador dado entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 2 diz que não há salvação em nenhum outro nome no céu ou debaixo da terra, a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. É por Jesus Cristo que nós somos salvos. Por aquilo que Ele realizou na cruz, somente Cristo nos basta. A quarta sola é a sola Escritura. É o ensino que diz que a palavra de Deus é suficiente, é a única autoridade autorizada, liberada, aprovada, abalizada, é a única regra de fé do crente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta a ortodoxia, é a palavra de Deus que nos livra da heterodoxia. Muitas vezes, muitos movimentos que nós vemos por aí, hereges, são porque abandonaram a palavra de Deus. Pensamentos coaches, egoístas, teologia da prosperidade, teologia da libertação, só surgiram porque abandonaram as Sagradas Escrituras. Mas a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino. É a Escritura de Deus que sustenta esta igreja, é a palavra de Deus que sustenta a mim e a você. A palavra de Deus, somente as Escrituras nos bastam. Não são filosofias humanas, não é algo que eu posso desenvolver com o meu intelecto, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, é infalível. Não é como os liberais dizem que ela contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. A Escritura é o próprio Deus revelado, porque testifica dele. Somente as Escrituras nos bastam. E por último, a quinta sola, sola deu glória. Significa que toda glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada única e exclusivamente por Deus. Não é um ato humano, não provém de mim, não parte de mim. Ainda a Bíblia fala que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente a Deus glória, somente a Deus glória. A glória não é do homem, a glória não é da mulher, a glória não é do presidente, a glória não é do governante. Somente a Deus glória, somente Ele é o único merecedor de glória. Ele é o único digno de glória. O máximo que eu mereço é um elogio aqui e ali, mas Ele é digno de toda glória. Ele é merecedor de toda glória. Somente Deus a glória. Caminhamos para a conclusão. Os tempos que Abacuque vivenciou o fez desenvolver uma dependência de Deus. As coisas não estavam bem para Israel. Ele não tinha garantia de sustento, de comida. Mas no seu capítulo 3, versículo 18, ele diz que mesmo que o fruto da videira minta, mesmo que não haja alimentos, bichos no currais, animais no curral, eu ainda, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Tempos difíceis trouxe para nós a primeira e mais bela, profunda e sublime teológica epístola que o apóstolo Paulo escreveu, é a Epístola aos Romanos. Os tempos difíceis de Martinho Lutero nos deu a reforma protestante. E será que não estamos vivendo também tempos difíceis? Mas com o exemplo desses três, eu quero dizer e crer que assim como foram nos dias deles, esses tempos difíceis que vivemos há de redundar em bênçãos para nós, para a igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que não amam segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Isso significa dizer que se é tudo que redunda em bênção, até o presidente que não excede o nosso agrado, até situação que faz a gente chorar e se entristecer, eu preciso saber que Ele não perdeu o controle. Essa situação, esse tempo difícil que enfrentamos, assim como trouxe coisa boa
dias sofridos nos obrigam a buscar mais a Deus, com inteireza de coração, com singeleza de pensamento. E eu quero crer e acreditar que isso vai se cumprir em nós também. Por isso a importância de se falar desta data. Precisamos voltar para o sentido original da fé. Precisamos voltar para o sentido original da graça. Precisamos voltar para o sentido original de Cristo. Precisamos voltar ao sentido original das Escrituras. E precisamos voltar ao sentido original da glória de Deus. Aleluia. O justo em Abacuque viveria pela fé. Em Romanos, o justo viveria pela fé. O justo, ainda hoje,